Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por essa noite de estar aqui nessa casa. Agradecer a toda a diretoria, aos nobres trabalhadores desta casa, que são os trabalhadores de Jesus, né? Essa casa de acolhimento, essa casa de trabalho, de oração, esse pronto-socorro das almas que é a Casa Espírita. Então, agradecer imensamente a presença de todos vocês, encarnados, desencarnados, e os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, agradecido por novamente estar aqui, poder falar a vocês. Agradecer também ao seu Domingos, que eu tive a oportunidade, terça-feira, assistir a palestra dele, muito aprendizado lá na minha cidade. O senhor viajou bastante até a América, uma viagem longa, fez uma palestra muito linda lá na minha cidade. Então, agradecer novamente ao senhor. Hoje nós iremos falar sobre o perdão. Essa virtude tão difícil de ser conquistada, de ser colocada em prática, né? O perdão, que é o remédio da alma. É possível que a grande maioria de nós ainda tenha dificuldade em perdoar. Mas se pararmos para pensar bem, quando guardamos raiva, rancor, ódio, frustrações, nós causamos um desequilíbrio em nosso organismo, o que leva ao surgimento de algumas enfermidades, as chamadas doenças psicossomáticas, já estudadas e comprovadas pela ciência médica. Causamos também um desequilíbrio emocional e espiritual. Tudo isso, várias doenças já provadas, porque a gente tem a dificuldade em perdoar, em colocar em prática essa virtude, que é o remédio da alma. Nós sabemos que o conceito que temos de perdão pode facilitar ou limitar a nossa capacidade de perdoar. Às vezes possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, como se nada tivesse acontecendo. Nós aceitamos agressões, manipulações, desrespeitos com os nossos limites e direitos pessoais. Perdoar não é apoiar comportamento que nos tragam dores físicas ou morais. Perdoar não é fingir que tudo está bem, quando nós sabemos que tudo em nossa volta está em ruína. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas das pessoas, mas é ter compaixão, é colocar em prática a lei de amor ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Portanto, perdoar é uma forma de viver, ao qual todos nós podemos optar. Mas essa escolha dessa forma de viver, ela é individual. Não cabe a ninguém escolher por mim essa forma de viver. E eu não posso impor a ninguém essa forma de viver. Viver perdoando, entendendo a grandeza dessa virtude de perdão. Vocês sabiam que perdoar alguém, pedir desculpa a alguém, é sinal de elevação de espírito. O exercício do perdão, do desculpar-se, mostra essa elevação, pois atesta a nossa humildade e que não fugimos da responsabilidade, assumindo o erro e procurando reparar o mal praticado. Pedir desculpa, pedir perdão, não nos diminui, pelo contrário, nos engrandece, pois todos nós podemos errar. E ao mesmo tempo que todos nós pedimos uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, perdoar não significa dar razão à pessoa. Perdoar não significa concordar com o comportamento da pessoa. Perdoar é muito maior do que isso. Perdoar é libertar-se,
é ter paz de espírito. É uma conquista individual, porque a gente tem isso na cabeça. Se eu perdoar a tal pessoa, eu estou dando razão para ela, eu estou concordando com ela. Não, não é isso. Você está se libertando daquela pessoa. Você está se libertando de várias doenças que a gente pode causar quando a gente guarda mágoa, rancor, ressentimento, desejos de vingança. O que não deve acontecer é você pedir perdão, ser perdoado e logo em seguida cometer o mesmo erro, fazer as mesmas coisas. Se isso acontece, é hipocrisia e falta de sinceridade da nossa parte, o que revela uma baixeza de espírito. Essa história de que não dá para controlar os impulsos, que os nervos ficam à flor da pele, que tem certas coisas que são imperdoáveis, tudo isso é desculpismo para a gente manter o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso materialismo, que ainda nos caracteriza e que na verdade ainda queremos manter. É comum também encontrarmos pessoas que cometem faltas, deslizes, e logo em seguida corre pedir perdão para o Senhor, acreditando que a sua falta fica automaticamente perdoada. Não é assim que a lei divina funciona. O arrependimento sincero, ele é muito importante, mas não basta arrepender-se e pedir perdão. É preciso reparar o mal praticado, porque todo mal tem consequência, e toda consequência precisa ser sanada. Se bastasse repetir algumas inúmeras determinadas orações, número de orações, ou um determinado cerimonial para agradar a Deus, sem dúvida nenhuma, a humanidade já estaria num excelente grau de progresso moral. Porque em todos os tempos, homens e mulheres praticavam jejuns, orações, cerimoniais para agradar a Deus e assim terem as suas faltas perdoadas. Na verdade, eles são cegos da realidade espiritual da vida. Por muito tempo nós acreditamos que tais práticas apagaria os nossos pecados e que a gente ganharia um salvo-conduto para novamente voltar a ofender, a magoar, a machucar as pessoas, quando a verdade é bem outra. Não há salvação da alma fora da prática da caridade, fora da ação do bem, fora da prática do amarmos uns aos outros. E nós aprendemos com o Espiritismo que não basta pedir perdão a Deus. É preciso igualmente perdoar o próximo que venha a cometer alguma falha, algum erro contra nós. E há coisas na vida da gente tão importantes, há situações tão importantes que ainda a gente não se atentou. E uma situação muito importante a qual nós devemos dar um valor é é o vício terrível que nós temos de guardar lixo na alma. Nós guardamos rancor, raiva, ressentimento, desejos de vingança a todo instante. E nós temos que entender que isso nos traz prejuízo para a nossa saúde, para o nosso progresso espiritual. Mas se o perdão fosse praticado por nós com mais intensidade, nós seríamos pessoas mais leves, mais alegres, mais saudáveis, mais caridosas, mais fraternas, mais solidárias. Porque o perdão, ele beneficia não a pessoa que é perdoada, mas sim a pessoa que oferece o perdão. Geralmente, a pessoa que é perdoada, ela continua carregando o peso da culpa, o peso do seu erro. Mas é tão importante perdoar. E nós podemos notar que geralmente as pessoas que têm dificuldade em perdoar os outros, é a pessoa que tem dificuldade a perdoar a si própria. E a pessoa que não perdoa a si própria, ela não é a mais justa, ela é a mais orgulhosa. Porque ela imagina que jamais ela poderia ter errado, jamais ela poderia ter cometido uma falha
ter feito uma má escolha. E é nesses momentos que a gente vê a importância do perdão. Quando a gente cai em si e vê que o perdão é o remédio para a alma. Mas antes da gente começar essa caminhada na busca dessa virtude tão importante que é o perdão, nós temos que entender que perdoar é perdoar-se. Nós temos que buscar em primeira mão o auto-perdão. Como é importante o auto-perdão. Às vezes a gente escuta algumas frases que são familiares, a gente escuta alguns irmãos falar assim: o que eu fiz não tem perdão. Será que Deus vai me perdoar? E tem pessoas que falam assim: eu não aceito erros, eu não concordo com erros, nem mesmo os meus. Como que a gente pode perdoar o próximo se a gente não perdoa a si próprio? O auto-perdão, ele tem que iniciar a partir do momento que eu goste de mim, que eu me valorize, que eu sei das consequências, que eu tenha consciência das coisas que fiz, por que a fiz, e acima de tudo, que eu tenha vontade de acertar. Isso é muito importante. Mas quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê a presença do orgulho, porque normalmente a gente fala assim: eu não posso errar. Como que eu não posso errar? Por que eu não posso errar? Se o erro é inerente à nossa condição, inerente aqui na terra, na nossa condição humana. O erro faz parte do aprendizado. Todos nós erramos. O auto-perdão, ele é fundamental para que a gente não saia carregando a cruz pesada do mundo, chamado complexo de culpa. Porque na culpa, a gente só vê punição, a gente não vê saída. E o indivíduo, quando ele começa a contrair o complexo de culpa, ele acha que ele tem que, realmente, ele tem que sofrer para pagar a culpa. Então, quando nós nos amamos, quando nós compreendemos que somos espíritos imperfeitos, que nós erramos, que o próximo também erra, a gente começa a ter um entendimento melhor, a gente começa a se amar, e a gente não dá espaço para a autocondenação, para o complexo de culpa. Eu trago aqui do Rosandro uma mensagem que nos traz o seguinte: quando olhamos eventos que nos feriram, sem sentir todas as emoções novamente, percebemos que não tínhamos maturidade para fazer o melhor, mas que isso acabou corrigindo nossos rumos, trazendo o aprendizado que necessitávamos para continuar com a nossa evolução. Deixamos assim de alimentarmos mágoas e ressentimentos. Então, quando a gente fala do auto-perdão, de perdoar, porque tem muitas pessoas que entendem e falam: perdoar é esquecer o acontecido. Alguém consegue esquecer o que aconteceu com a gente, principalmente as coisas que não são boas? Nós não conseguimos esquecer. Mas o que nós precisamos fazer? Dar um novo significado para aquele acontecimento. Esquecer o acontecimento, ninguém vai conseguir esquecer. Vai sempre ficar marcado na nossa memória. Mas nós precisamos dar um novo significado daquele sentimento daquele acontecimento. Um exemplo bem simples. Quando a gente está lá na infância, a gente brincava na casa dos avós ou na casa da mãe, sempre tinha aquele vaso, aquele enfeite que a mãe falava assim: não vai brincar lá perto porque você vai quebrar. Não, não vou. Se você quebrar o meu enfeite, vai apanhar. Aonde a gente ia brincar? Perto do enfeite. E o que acontecia com a bola? Ela tinha GPS, ia no vaso querido da mãe ou da avó. Quando derrubava o vaso, a mãe vinha, você já sabia o que ia acontecer. O chinelo havaiana da minha mãe já tinha GPS, ela nunca errou quando ela arremessava. Podia correr porque atingia certinho. A gente ficava chateado porque apanhava, ficava de castigo, tirava o videogame, proibia de jogar bola, não deixava sair. Então a gente ficava magoado, chateado. E a mãe também, porque ela avisou, ela pediu. Então tinha aquele sentimento de tristeza, né? Às vezes a gente que tomava umas chineladas também ficava bravo. Passam-se os anos, você casou, teve filhos, vai no final de semana na casa da mãe, comer aquela macarronada, e lá a sua mãe começa a lembrar da sua infância. E ela fala: nossa, como você era uma criança arteira,
Você lembra aquele dia que você derrubou meu vaso, que eu tanto gostava? Vocês relembram aquela ação, mas não mais com aquele sentimento de raiva ou de tristeza. Vocês começam a dar risada. Nossa, mãe, verdade. Você me colocou de castigo e eu apanhei. É isso que a gente tem que fazer. O acontecimento, passaram-se anos, nós não esquecemos do acontecimento. Ele continua vivo na nossa memória, mas nós temos que resignificar, dar um novo sentido para aquele acontecimento. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo contra nós, a gente fica remoendo aquela situação, aquele sentimento, e nós precisamos sempre estar atentos com esses sentimentos. Mas aí a gente para e pensa que a gente encontra algumas pessoas que falam assim: eu não perdoo ninguém, eu também não peço perdão para ninguém, eu tenho que prestar conta para Deus. Eu lá nas minhas preces, eu me acerto com Deus. Eu faço as minhas orações, peço perdão para Deus, sou perdoado e sigo a minha vida. Será, gente, que é assim que funciona? Quando a gente erra, a gente vai lá, ora, faz uma prece, pede a Deus e fica tudo certo. Está tudo quites, sem dívida nenhuma para nenhum dos lados. Tem pessoas que falam isso. Nós vamos buscar essa resposta no livro dos Espíritos. É a pergunta 661. O que diz essa pergunta? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E olha a resposta que foi dada pelos nossos amigos espirituais. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Nós precisamos sim da prece, nós precisamos conversar com Deus, mas nós necessitamos da mudança do proceder, da nossa mudança interior, da nossa reforma íntima. Não adianta eu fazer uma ação, pedir perdão a Deus e continuar realizando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Por isso que nos fala que vale mais os atos do que as palavras. Então, é muito importante a gente entender isso. E às vezes nós encontramos também alguns irmãos que falam assim: tá bom, eu perdoo as pessoas. Mas às vezes ele chega e fala assim para aquele irmão: eu vou te perdoar, tá? Sabe por que eu estou te perdoando? Porque eu sou um espírito muito mais evoluído que você. Eu tenho muito mais conhecimento que você. Eu sou uma pessoa boa. Por isso que eu estou te perdoando. Ou ele impõe alguma outra: eu vou te perdoar se você fizer tal coisa. Será que isso está correto? A gente vincular o perdão com alguma condição, ou falar para aquele irmão que nós somos superiores, que nós temos mais conhecimento que ele, nós também conseguimos a resposta, se isso é certo ou errado. Desculpa, eu pulei um slide aqui. Antes dessa resposta, para a gente ter realmente as nossas faltas perdoadas, nós precisamos de algumas ações. Está ali no livro Céu e Inferno, no seu item 16, Código Penal da Vida Futura. Olha só o que a gente precisa: arrependimento, expiação e reparação. Constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, não basta só a prece. Nós precisamos ter o arrependimento sincero. Nós precisamos da expiação. E nós precisamos da reparação. No livro Despertar, Haroldo Dutra, ele diz que expiação é assumir o lugar do outro. Olha que entendimento que ele traz nesse livro. Que a expiação é assumir o lugar do outro. Então, que nós possamos ter essa reflexão. E nunca nos esquecemos dessas condições. O arrependimento, a expiação e a reparação. O que seria a reparação? Onde a gente provocou o mal, que a gente leve o bem. Então agora nós vamos, aquela condição, está lá no livro Consolador, na pergunta 335.
Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? E olha o que Emmanuel nos responde. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, quando a gente perdoar alguém de verdade, de coração, o verdadeiro perdão, nós não podemos exigir nada em troca. Nada. Nós não precisamos dizer da nossa condição, se somos mais ou menos evoluídos, se temos mais ou não entendimento, se somos pessoas melhores ou não. Você perdoa, é um ato seu, puro, individual, de coração. O que é a caridade? Como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E quando a gente perdoa alguém, a gente não pode impor condições a essa pessoa. É muito simples. Mas qual seria, para nós, a condição mental, quando a gente precisa, quais seriam os nossos pensamentos, quando a gente procura trazer aos irmãos, qual a nossa condição mental, o nosso pensamento, que mais nos auxilia na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual. Então nós trazemos também essa explicação, está lá na pergunta 187 do livro dos Espíritos. Vamos ver se volta aqui. Pode ir, né? É a pergunta 187 do livro dos Espíritos. O que ele traz? Qual a atitude mental que mais favorecerá nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação que vos encontrais. Isto é, a do esquecimento de todo mal. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras. Então nós temos que esquecer o mal, a atitude, aquele sentimento que não nos agrada. Mas aí a gente para e pensa e fala assim, mas o nosso mestre nos ensinou a amar os nossos inimigos. Como é difícil a gente amar até as pessoas que são as nossas amigas, o amor verdadeiro. Como que podemos amar os nossos inimigos? Como que podemos perdoá-los? O que será que Jesus quis nos dizer quando Ele pediu para amar os nossos inimigos? E a resposta está aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 887. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo que ninguém pode votar a seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tornar a vingança, fazer a prática da vingança. Então, quando Ele nos pediu para amar ao próximo, Ele pediu para a gente retribuir o mal que sofremos com o bem. Foi isso que Jesus nos pediu. Mas se a gente parar para perceber, da onde vem a palavra perdão? Da onde surgiu essa palavra perdão? Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare. Ela é formada pelo prefixo per, que significa além de, mais donare, que significa doar. Então nós formamos a expressão doar além, doar um pouco mais. Se nós pararmos para prestar atenção no Evangelho, a todo instante, Jesus nos fez essa proposta, da gente doar um pouco mais, da gente doar além. Nós podemos perceber que quando perdoamos alguém, nós nos sentimos mais leves, mais felizes, mais contentes. Se a gente quiser se libertar das pessoas que erraram contra nós, nós temos no Evangelho a fórmula mágica, que é o perdão.
É através do perdão que a gente se liberta. É graças a essa capacidade de perdoar que nós seguimos com a consciência tranquila, com o coração limpo, sem guardar mágoas dentro do nosso coração. E quando a gente pensa na condição da consciência tranquila, quando a gente fala em perdão, a gente sempre se coloca no lugar mais alto, né? Somos nós que estamos perdoando. A gente nunca erra. Somos sempre nós que estamos perdoando. Mas se a gente fizer uma análise bem sincera mesmo, sem a presença do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós percebemos que na maioria das vezes somos nós que temos que ser perdoados. E a gente para e imagina como seria bom que algumas pessoas pudessem nos perdoar pelos erros que cometemos. Como seria bom que essas pessoas pudessem nos perdoar para a gente se sentir mais leves. E a gente, quando cai nessa consciência, a gente vê que realmente o perdão é o remédio da alma. O quantas coisas boas o perdão traz para as nossas vidas. E como Jesus, a todo momento, nos fez essa proposta, em seus vários ensinamentos, seus notáveis ensinamentos, Jesus sempre nos fez essa proposta do amor ao próximo, do perdão, da caridade. Nós vamos trazer alguns dos ensinamentos do Mestre, para a gente analisar também um pouquinho. Está lá em Mateus 5, de 38 a 42. E o primeiro ensinamento, Jesus traz o seguinte: se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. O que quer dizer esse ensinamento? É a mensagem do perdão, é a mensagem de doar um pouco mais. Quando ele diz, se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna que temos. Quando alguém nos agride de fora para dentro, que nós possamos oferecer a face que temos de dentro para fora. É a nossa capacidade de perdoar, é a nossa capacidade de entender, de compreender. Como fica mais lógico o ensinamento do Mestre, como fica mais bonito, como fica fácil o entendimento. E Jesus continuou nesse mesmo ensinamento: se alguém lhe pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Nota que a proposta do ensinamento é a de doar sempre um pouco mais. Porque quando nós doamos um pouco mais, quando nós nos esforçamos, nós fazemos um esforço íntimo, nosso. E toda vez, ainda não são essas atitudes espontâneas em nós, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que agir disciplinarmente, todos os dias. Porque a lei divina nos mostra que temos que ser assim, que temos que perdoar. Não é fácil, mas é uma conquista, é uma longa caminhada. Se a gente tem um longo percurso e a gente não iniciar esse percurso, como podemos terminar esse percurso? Então a gente sempre tem que iniciar. É assim que a lei nos pede para ser. E continua Jesus nesse ensinamento: se alguém lhe pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Nota que é a mensagem da tolerância, da compreensão. Se alguém nos pede através dos seus atos que a gente tolere, que a gente possa tolerar um pouco mais, compreender um pouco mais, que possamos ser indulgentes um pouco mais. Toda vez que nós fazemos um esforço a mais para compreender, para tolerar, nós estamos perdoando, nós já estamos iniciando essa caminhada que é a busca da virtude do perdão. Então, eu trouxe no dia de hoje aqui alguns passos para a prática do perdão. Não que exista um manual, porque se existisse, quem tivesse posse desse manual ficaria rico, né? Conseguiria. Mas nós temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos dá o caminho, que nos dá o norte. Nós temos Jesus como nosso guia, mestre e modelo da humanidade. Então eu trouxe aqui alguns passos que podem nos auxiliar na conquista dessa virtude. O primeiro passo é compreender que somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito às outras pessoas de errarem. Entender que somos todos espíritos imperfeitos é um grande passo. E entender, acima de tudo,
que se a gente erra, nós damos o direito ao próximo também de errar. E nós temos a certeza que nós iremos errar, porque é muito fácil no dia a dia errar. É muito fácil a gente cometer uma falha, mas nós temos que entender que também é muito fácil alguém errar com a gente. Coloca-se no lugar do outro. Qual seria a sua atitude na inversão de papéis? Como é difícil assumir o lugar do outro. Jesus sempre nos pediu amar ao próximo como a ti mesmo, fazer aos outros que queira que os outros nos façam. Mas como é difícil a gente assumir o lugar do outro. Às vezes, quando tem uma colisão no semáforo, que é muito interessante essa condição, uma colisão no semáforo, você vai perguntar para as duas pessoas que colidiram, está verde para os dois. No máximo, alguém fala assim, estava no amarelo, mas ainda estava no amarelo. O semáforo, ele fica verde para os dois lados, gente? Não. Alguém passou no vermelho, ou até mesmo no amarelo, ou já fechando. Então, assim, se colocar no lugar do próximo. Quando a gente ofende alguém, a gente acha que está sempre com a razão. E se fosse com a gente? Aquela mesma atitude, naquela mesma condição. Qual seria a tua reação? Perdoe com o coração e não com a boca. Deus conhece as nossas intenções. Às vezes nós falamos assim, tá bom, eu te perdoo. Nunca mais olha na minha cara, tá? Some da minha vida. Ou às vezes fala assim para parecer bonzinho, tá bom, eu perdoo aquela pessoa, o que ele me fez. E lá no pensamento está falando assim, né? Então assim, a gente pode até enganar as pessoas, nossos companheiros, mas a Deus ninguém engana, Ele sabe das nossas intenções, Ele lê o nosso coração, Ele lê os nossos pensamentos. Entenda que perdoar também é caridade. Praticando o perdão, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor e proporcionar o mesmo ao ofensor. Então, o ato de perdoar também é um ato de caridade. E a gente pode auxiliar a pessoa que nos ofendeu. Porque às vezes o perdão, a gente não sabe a consequência de um ato de amor na vida de uma pessoa. Ninguém consegue mensurar o que é um ato de amor na vida de uma pessoa. O que um ato de amor pode modificar a vida de alguém. Só a espiritualidade consegue ver a extensão de um ato de amor. Às vezes nós perdoamos aquela pessoa e a gente transforma a vida daquela pessoa. E às vezes também, como somos perdoados, nós transformamos a nossa vida. Procure compreender que a ofensa não é maldade, e sim ignorância. Aquele que ofende ainda não desenvolveu o amor e o respeito. Isso aqui seria muito importante a gente colocar em prática. Entender que quem ofende ou quem faz um mal para nós não é maldade, sim ignorância. Ele não entendeu a lei de amor ensinada por Jesus. Fica mais leve, fica mais fácil compreender. Aí a gente fala assim, mas num caso de um assassinato que tirou a vida de alguém, é um assassino, ele tem que morrer da mesma forma. Ainda existe países no nosso planeta que tem pena de morte. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando a gente vê com um ato de amor, quando a gente vê que a pessoa ainda vive na ignorância e que ela precisa desenvolver o amor e o respeito ao próximo, a gente consegue desenvolver melhor o perdão. Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos o direito de julgar. A providência divina se encarrega dos reajustes. Jamais a vingança, jamais o pensamento de vingança. A lei de causa e efeito, ela completa a todos nós. Ninguém escapa dessa lei. Ninguém escapa das leis divinas. Somos todos iguais. Temos os mesmos direitos e deveres. Se perdoar ainda é difícil para nós, que nós começamos a desculpar, a tolerar, a suportar, e gradativamente essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós, que irá nos transformar em pessoas leves, capazes de perdoar sem fazer força. É um exercício diário. Nós começamos a desculpar, a tolerar, a suportar, se ainda o perdão é muito difícil. Como nos ensina André Luiz, que a gente começa a fazer as coisas por obrigação,
depois da obrigação elas se tornam hábitos, e depois do hábito elas se tornam espontâneas. Então nós temos que começar, às vezes, na obrigação mesmo, fazer as coisas. Saber que a lei nos pede isso. Depois elas vão se tornando hábitos. A gente começa a fazer isso por hábito. E quando a gente menos percebe, nós estamos fazendo isso espontaneamente. Nós estamos perdoando. Mas é uma caminhada longa, que temos que iniciar. A gente não pode ficar sentado esperando, falar assim, deixa para a próxima encarnação. Deixa para a próxima vida. Nós temos que iniciar no agora. Primeiro, não revidamos, depois sequer falamos, até o momento em que não alimentamos no pensamento outra coisa que não seja o dar de nós um pouco mais. E eu vou trazer algumas, dentro das obras espíritas, dentro da literatura espírita, algumas mensagens, alguns ensinamentos, para que a gente possa nos auxiliar na conquista dessa virtude chamada perdão. A primeira obra é de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, assim vencerás. No item 40, que chama Perdoe Agora. Perdoe agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos. Porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti, senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. A gente precisa procurar a pessoa a qual nós estamos brigados, não estamos nos atendendo, enquanto a oportunidade da aproximação, enquanto a oportunidade da reconciliação. Mas se eu procurar aquela pessoa, ela não vai querer me perdoar, ou eu não vou perdoar aquela pessoa. Mas faça a tua parte, vá até essa pessoa. Lembra que o que Deus quer da gente são as ações, não as palavras em vão. Então, e às vezes, sobra só a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Quantos casos a gente conhece de pessoas, às vezes pais e filhos, companheiros que estavam brigados e uma das pessoas parte para o plano espiritual. Você imagina o sentimento da pessoa que fica, por exemplo, um filho que não fala com o pai, ou um irmão que não fala com o irmão, aquela pessoa desencarna. Você imagina a condição daquela pessoa que ficou. O remorso, o arrependimento, o choro, aí já é tarde. E nós não possamos esquecer que a condição de afeição que temos aqui, ou de brigas, de intrigas, ela também vai para o plano espiritual. Se a gente tem um inimigo aqui e ele desencarna, aí ele tem uma facilidade maior de ter acesso a nós. Então nós precisamos sempre estar atentos a isso. Sempre procurar o próximo, fazer a nossa parte. Ter o coração limpo, ter a consciência tranquila. E a outra obra também chama Bênçãos de Amor, psicografada por Francisco Cândido Xavier e vários espíritos diversos. Essa frase aqui é de André Luiz, de Emmanuel, desculpa, de Emmanuel. Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou de culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Deus é justiça soberana. O ser consciente profere para si a sentença de absolvição ou de culpa. Somos nós que atraímos para nós a nossa absolvição ou a nossa culpa. E quem vai nos julgar? Quando a gente passar para o plano espiritual, não vai ter lá uma pessoa para nos julgar, um juiz nos esperando no plano espiritual. Falar assim, agora nós vamos abrir todas as suas conversas do WhatsApp. Vamos ver o que você falou da sua sogra lá, do seu cunhado, do teu chefe, do teu amigo lá da casa espírita, do palestrante, de todo mundo. Não, é a nossa consciência. Quando a gente se liberta, o espírito se liberta dessa parte material, ele ganha consciência. Então está aqui, nossa conduta é o processo. O que é um processo? O processo criminal ou civil? Então, quando o juiz pega o processo, tem todo o acontecimento lá. Ele lê, tem as provas, tem os depoimentos, ele julga. Certo ou errado, culpado ou inocente. Mas a nossa conduta é o processo. O que nós fazemos vai ser o processo. E a nossa consciência é o tribunal. Somos nós, a nossa consciência. E como que a gente sabe se a gente está dentro da lei de Deus, seguindo a lei de Deus? A lei de Deus está gravada.
na nossa consciência, sempre. Outra obra que é de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, Mãos Unidas. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. A preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque na essência o perdão é uma luz que irradia começando de nós. O antibiótico, nós sabemos que é o remédio mais forte que existe aqui para nós. Quando tem uma infecção, sempre os médicos receitam o antibiótico. Então aqui Emmanuel está nos dizendo que o perdão é o único antibiótico para extinguir as infecções do ressentimento do organismo do mundo. A preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns. Claro que naquela época ele falou armazéns, porque nos armazéns vendia de tudo, né? Quem lembra ainda, na minha infância eu tive, lá na cidade de Rincão, eu tive o prazer de conhecer alguns armazéns que vendia de tudo. Hoje seriam as grandes redes de farmácia, né? Então assim, ele está dizendo que não se encontra essa medicação em nenhuma farmácia, em nenhum armazém. Aonde a gente consegue encontrar esse antibiótico tão poderoso? Dentro de nós, nas nossas atitudes. E o melhor de todos, que não está escrito aqui, esse remédio ele não tem contraindicação. Você pode tomar ele diariamente. Ele só traz benefício. Você pode tomar ele diariamente. Não tem contraindicação de idade, de religião, de condição social. Nós devemos tomar esse antibiótico diariamente, que é o antibiótico do perdão, chamado perdão. Ele sempre nos traz, é uma luz que irradia, começando de nós. Então nós necessitamos desse medicamento. E aproveite que ele está acessível a todos. Ele não tem custo, ele não tem contraindicação. E do Espírito Emmanuel também, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olha a informação importante que Emmanuel nos traz. Recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e de mágoa, de prevenção e de antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. Emmanuel está nos dizendo que existem pensamentos enfermiços, que nos trazem enfermidades. Quais são esses pensamentos? O de queixa, da gente sempre estar queixando, o de mágoa, de ressentimento, de prevenção, de antipatia. O que ele pede da gente? Ele pede adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. Qual é a medicação? É aquele antibiótico, chamado perdão. Então nós precisamos ganhar a consciência. O não perdoar o próximo, a gente adoece. A gente traz para as nossas vidas algumas doenças. E a gente tem a medicação disponível, gratuita. Depende apenas das nossas ações. E também aqui da obra de Espíritos Diversos, Aulas da Vida. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso, mesmo perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. O perdão é comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Que nós possamos ser a luz do ofensor. Que nós possamos ser a luz no caminho de alguém. Que nós possamos acender essa luz na vida de alguém. Que nós possamos, às vezes, ser o motivo de transformação de alguém. Que nós não possamos nos esquecer que a gente está colaborando para a vitória do amor. Na nossa própria libertação para a vida eterna, para a vida espiritual. Que nós possamos ter essa consciência. E para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe do livro Coração em Vida, do capítulo 14, Amor e Perdão,
psicografada por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Maria Dolores. Nos traz esse capítulo, conta quando Maria Madalena foi visitar, levar flores ao túmulo de Jesus, após a sua crucificação. E lá estava Maria Madalena, quando de repente ela viu passar um vulto perto dela. Ela achou que fosse um jardineiro ou alguém que estava ali presente. Quando ela se virou, era o Mestre Jesus, que ali estava diante de Maria Madalena. Maria Madalena tentou ajoelhar-se e beijar os pés de Jesus. E Jesus disse para ela: não me toques, ainda eu não fui ao Pai. E ela, surpreendida com essa ação, o porquê disso, está psicografado aqui em forma de verso. Eu vou ler esse trechinho para vocês entenderem. Então Maria Madalena, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estivestes? Em que jardins celestes encontrastes o descanso necessário? Quem vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoe-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, eu desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, senti nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, e quem tem elevas, vale-me, após a cruz das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa psicografia conta, entre os 3 dias da crucificação e da aparição para Maria de Madalena, que Jesus foi em busca do amigo querido, Judas. Muitos anos se passaram após a presença de Jesus entre nós, e ainda a gente continua procurando Judas, crucificando as pessoas, apontando os erros. Que nós possamos ir fazer a grande procura que Jesus também fez, mas não atrás de Judas. Que nós possamos fazer uma procura profunda em nós mesmos, que nós possamos procurar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso materialismo, as nossas ambições, os nossos excessos, que nós podemos entender a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Jesus a todo instante nos ensinou a lei de amor, Jesus nos ensinou a amar ao próximo, Jesus nos ensinou a caridade, o perdão das ofensas. Jesus na prática, a todo instante, Ele nos mostrou como é praticar a lei de amor na prática, que nós possamos entender a grandeza dessa virtude chamada perdão, desse remédio santo, desse remédio da alma, que cura as pessoas, que traz harmonia dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das casas espíritas, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade. Que nós possamos sim procurar o mal que existe dentro de nós, e a gente sempre estar atento que o perdão é o remédio da alma. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.